volta de Slendytubbies, meu irmão. Slendytubbies 0, sei lá. Pelo Dezembro. Hoje estão aqui, família Aikawa falando. Então, como vocês estão vendo aqui, vamos ver essa desgrama que eu não faço ideia. Eu já vi, eu sei um pouquinho sobre o que é Slendytubbies e tal, mas eu nunca parei pra ver eles, então vamos ver aqui o que se trataria dessa forma que é de terror, no caso, né? Então, let's go, simbora. A volta de Slendytubbies 0. Assistir talvez depois. Porra, é essa. Vamos ver. Olha, eu definitivamente não esperava por isso, mas aqui estou eu. Slendytubbies. Ai, ai. Uma das primeiras franquias de terror de toda a internet. O jogo paródia de Slenderman que usava o antigo, mas até hoje conhecido programa infantil Teletubbies. Que você pode negar o quanto quiser, mas todos nós já assistimos. Não adianta mentir pra mim. Eu não assisti. Eu sei que você também assistia a Pior Teletubbies. que não, eu realmente nunca assisti, meu irmão. Isso que eu tô achando surpreendente pra mim mesmo. Como que eu não parei pra assistir essa caceta, mano? E que Eu por conheço. mais inacreditável que seja, uma paródia do Slenderman com Teletubbies. É mesmo, eu tava lendo sem perceber, Slendytubbies, é mesmo. Faz realmente sentido, mano. Agora realmente fiquei, peraí, é mesmo, Slender com Thumb, é verdade. Acabaria por se tornar uma franquia própria, tendo desde spin-offs até mesmo sequências, como Slendytubbies 2 e, claro, Slendytubbies 3. Meu Deus. A qual seria o jogo que muitos, me incluindo nessa, conheceriam a franquia. E sim, por mais incrível que possa parecer para algumas pessoas, Slendytubbies é uma franquia. E apesar de todos serem jogos bastante nostálgicos e, particularmente no meu caso, Slendytubbies ser uma franquia bastante importante, afinal o canal começou comigo fazendo vídeos de Slendytubbies e eu até hoje carrego essa franquia comigo, em especial no meu chapéu, todos nós devemos concordar que Slendytubbies, apesar de tudo, nunca foi uma franquia muito assustadora. É nostálgico? Sim. E são jogos bastante divertidos? Também. Mas Slendytubbies sempre foi um jogo que pecava muito no terror. No 3 tinha momentos realmente meio aterrorizantes de vez em quando. E o Slendytubbies 2 é um jogo que consegue dar um pequeno medo. Mas eu sempre sentia que Slendytubbies precisava de algo a mais para realmente ser assustador. E isso meio que se tornou real. Eu já vi essa cutscene. Que tá falando? Então peraí, aquele vídeo daqui tá falando de problema, né? De problema que aconteceu, né? Que tava vendo. Mano, de onde vem essa cutscene? Tava assim, onde vem essa cutscene? É dessa porreta, agora faz sentido. Conheci Slendytubbies 0. Slendytubbies 0 é uma fangame de Slendytubbies criada pela equipe Host Games Studios. Uma equipe assim, vamos juntar Slender com Teletubbies. Pô, formou. Aí o cara veio e fez, vou fazer uma fangame desse jogo, taca a porra. De desenvolvedores que já trabalharam em outras fangames de Slendytubbies, como o They Are Coming. Só que nesse caso, o que eles fizeram foi praticamente um remaster completo de todos os jogos de Slendytubbies, em especial o primeiro, e misturando com a história apresentada no terceiro jogo. E sinceramente, eles conseguiram fazer um trabalho mais do que sensacional e verdadeiramente macabro. Talvez seja essa, deve ser dessa cutscene aqui, ó, que tá rolando aqui. Deve ser dessa transformando Slendytubbies, um simples jogo bobo de Teletubbies assassinos, em uma das melhores experiências, se não a melhor experiência envolvendo Slendytubbies que eu já vi. Não só sendo um jogo assustadoramente muito bem feito, como uma carta de amor aos poucos fãs que restavam dessa franquia, como é o meu caso. Então eu não vou enrolar mais.
venham todos comigo, meus membros do culto Slenderman, inscritos nesse canal, que vão deixar o like, compartilharem, hyparem o vídeo e, claro, se inscreverem. Façam isso aqui também no meu react, filho da mãe. Tô de olho em vocês, viu? O hypar no vídeo, agora tem hypar no vídeo, hypem essa porra desse react aqui. Caso não forem inscritos, porque senão eu vou infectar a comida de vocês e os transformar em Teletubbies zumbis. Que isso? E vamos entender a volta de Slendytubbies. Olha que eu ajudo ele, viu? Vai que eu ajudo o Slender a fazer isso aí. Vai chorar de dentro também. Para vocês entenderem melhor a história de Slendytubbies Zero, é importante que eu contextualize vocês sobre a história original de Slendytubbies apresentada no terceiro jogo. Porque o Slendytubbies Zero bebe muito das fontes deixadas pela franquia original, mas subverte elas, criando quase como se fosse um universo alternativo ao mesmo. No universo de Slendytubbies, os Teletubbies são em realidade criaturas sencientes criadas por máquinas que até então não se sabe de onde exatamente vieram. Depois se descobriria que em realidade essas máquinas foram criadas por humanos, mas é melhor não entrar em tantos detalhes porque essa é uma explicação bem longa para um único vídeo. Com isso, os Teletubbies meio que vivem em uma sociedade similar a nós humanos aqui na Terra. E nisso, 5 Teletubbies bastante importantes para toda essa história seriam criados. É claro que eu estou falando deles: Tinky Winky, Gypsy, Lala e Pooh. 4 Teletubbies que seriam usados para testes em um lugar específico conhecido como Tubilândia ou Terra Principal, sendo constantemente estudados e vigiados por um Teletubby de pelos brancos conhecido como Guardião, e que também carrega consigo o antigo chapéu de Gypsy, branco e com manchas pretas, que é o que ele tá usando. E que com certeza eu não roubei dele e comecei a usar como símbolo do meu canal. Não. Se você quiser me acusar de algo, fale com meu advogado. Com isso contextualizado, posso falar do jogo Slendytubbies Zero em si. Slendytubbies Zero começa com o nosso protagonista, Ron, um Teletubby de pelo azul e militar, que inclusive é um personagem bem pequeno na franquia original de Slendytubbies. Eu falo que ele é um personagem bem pequeno porque a gente mal conhece ele nos primeiros minutos e ele já logo morre. Mas enfim, Ron havia acabado de ir à área que o Guardião ficava para vigiar os 4 Teletubbies originais, um local que ficava embaixo da Tubilândia. Mas chegando lá, ele não o encontra. Se caso nós olharmos o computador do Guardião na sala, podemos ver que ele já havia recebido múltiplos e-mails e mensagens de militares sobre a falta de resposta e informações do mesmo, e que se caso houvesse algo errado, era para ele reportar, porque senão o Guardião seria punido. Ou seja, é mais do que óbvio do porquê o Ron estar lá para começo de história. E como o Ron não havia o encontrado lá, apenas o diário do Guardião, com um estranho papel dizendo que, aparentemente, tudo havia ido embora e que apenas as cavernas da Tubilândia eram um lugar seguro para o Guardião se esconder dele, o Guardião só podia estar escondido nas instalações dentro das cavernas da Tubilândia. Então Ron, com o mapa do lugar que também estava naquele caderno, algo que inclusive só existia em Slendytubbies 1, uma lanterna e uma câmera de visão noturna, sobe até a Tubilândia em si. Mas é claro que logo de cara as coisas pareciam muito estranhas. Mesmo ainda conservando suas características principais, a antiga Tubilândia, um lugar esverdeado e ensolarado, parecia obviamente muito mais vazia pela neblina e até meio mórbida. Ron até chegou a encontrar onde o Guardião estava escondido, mas quando Ron tentou chamar, o Guardião apenas disse para ele se afastar e ir embora. Inclusive, nessa caverna, podemos encontrar um estranho desenho dos 4 Tubbies originais, só que no lugar da Pooh
um Teletubby com antena bem diferente e que não era igual a de nenhum dos outros Teletubbies. É verdade. Mas depois eu vou falar sobre isso. Bem, com isso, o que restava para o Ron agora era explorar o resto dos arredores da Tubbilândia. Tá. E infelizmente, seria lá que ele encontraria os Teletubbies originais. Na praia, Lala com o corpo destroçado e seus 2 olhos arrancados de suas órbitas, junto a um coelho morto. Na casa dos Teletubbies, Gypsy, com sua cabeça arrancada e no seu corpo, seu peito estava destroçado. Meu Deus. Quase como se os seus órgãos tivessem sido removidos à força. Meu Deus. E até mesmo nós podemos encontrar o Nonô dentro da casa, claramente com defeito, já que em Slendytubbies Zero, Nonô não é o vilão principal como em Slendytubbies original. E eu dou graças a Deus por isso, porque sendo bem sincero, desde quando eu era criança, eu já achava essa ideia do Nonô como o vilão principal de toda a saga uma ideia meio ridícula, sinceramente. Mas enfim, o último Teletubby dos 4 que o Ron acaba encontrando é a mais nova. Pendurada pelo seu pescoço por uma corda, estava Paul. E apesar de em Slendytubbies original não ter sido ela que fez isso, eu acredito que nessa fangame foi a própria Paul que se vocês sabem. Tá. Possivelmente porque ela estava com muito medo de ser atacada e preferiu fazer isso do que ser morta como foi com seus outros amigos. Mais do que ela temia tanto, vocês me perguntam? Bem, ao redor da jornada de Ron ao longo da Tubbilândia, não só podemos ver algumas sombras pretas em formas de Teletubby, com sorriso e olhos brancos nos observando, que também é algo que eu vou comentar mais sobre mais pra frente do vídeo, como também somos constantemente perseguidos pelo Tinky Winky. Que assim como em Slendytubbies original, é aqui um psicopata violento que nos persegue constantemente ao redor do jogo. Meu Deus. Mas dessa vez segurando um machado em suas mãos que provavelmente ele também usou para matar os seus outros amigos. E como isso aconteceu, vocês me perguntam? Bem, se o Ron conseguir coletar todos os papéis espalhados por toda a Tubbilândia, que depois nós descobrimos que são anotações do próprio Guardião, isso é melhor explicado. Segundo essas notas, assim como em Slendytubbies original, foi tudo graças ao Custard, ou creminho gostoso. Você não tem o direito de me zoar por eu ter falado essa palavra, viu bem? Enfim, assim como em Slendytubbies original, o Guardião percebeu que havia algo de errado com esses creminhos. E quando a máquina de comida dos Teletubbies acabou quebrando, Guardião, na tentativa de impedir que algo pior ocorresse no futuro, começou a treinar os 4 Teletubbies a conseguirem sobreviver sem aquele creminho. Tanto que ele até mesmo ensinou o Tinky Winky a caçar. Mas depois de dias e dias sem comida, os 4 começaram a enlouquecer mais e mais. E no final de tudo, o Tinky Winky acabou sendo tomado pelo desejo de fome e isso levou a ele fazer o que fez. Mas a realidade é que tem outro motivo do Tinky Winky ter se corrompido desse jeito. Mas eu vou explicar melhor de novo um pouco mais pra frente no vídeo. Após isso, Ron sabe que precisa chegar até o porão da Tubbilândia, para assim conseguir conectar um determinado fuzil e de lá conseguir restaurar a energia de todo o local. Mas é quando ele entra no porão que as coisas começam a ficar ainda mais bizarras. Aí fedeu. O porão no começo parecia apenas um local normal com piso xadrez, mas ao mesmo tempo, quanto mais ele foi adentrando no local, mais as coisas pareciam ficar fora da realidade. Os objetos estavam flutuando ao redor daquele lugar, Porra, e em especial, aquela mesma sombra preta de olhos e sorriso branco que eu mencionei anteriormente, estava continuamente o vigiando e o perseguindo
naqueles corredores. Era como se aquele lugar fosse completamente fora da realidade. Ou, aos poucos, o Ron estava enlouquecendo. Talvez. Até chegar em um determinado ponto em que o Ron se encontrou com a Lala. Por mais incrível que parecesse, Lala estava à frente de Ron com o corpo todo machucado, sem seus olhos e chorando. A única maneira do Ron despistar a Lala é dar a ela um corpo de um coelho morto, o que vai fazer ela se apaziguar e assim finalmente o Ron vai conseguir o fusível necessário para restaurar a energia. Tá. Mas quando o Ron finalmente consegue fazer isso, Ai. Ron é atacado por Tinky Winky e forçado a comer do creme. E além disso, podemos ver que junto à mesa onde o Tinky Winky prendeu o Ron, estava o corpo do guardião. Ron acorda em um local completamente obscuro, com aquele mesmo piso xadrez do porão, mas ao redor dele incontáveis olhos o observavam, Ok. e à frente dele havia uma porta branca que seria a sua, entre aspas, saída daquele sonho. E bem, eu acho que quem conhece Slendytubbies já sacou na hora o que isso quer dizer, mas deixa eu explicar melhor. Sabem aquela sombra que eu tanto comentei? Tá bem. Então, ela não é só uma sombra, e sim, ela é uma coisa, um personagem que já existe na franquia original de Slendytubbies. Tá, vai. No caso, uma entidade chamada Shadowtubby. Sim, ele mesmo. Um dos, se não o personagem mais misterioso de toda a saga de Slendytubbies, onde, na série original, nunca se teve uma explicação exata do que ele era, mas nesse jogo, claramente se tem se nós juntarmos os pontos. Afinal, Slendytubbies Zero aparentemente está querendo nos indicar que provavelmente o Shadowtubby seja não só uma entidade, como também foi ele que infectou o creminho gostoso e provavelmente fez o Tinky se tornar essa coisa. Tanto que no exato momento que o Ron come do Custard, o Ron acaba tendo um sonho onde ele se encontra exatamente no cenário que o Shadowtubby se encontra em todos os outros jogos de Slendytubbies. Sem nenhuma exceção, em todo jogo de Slendytubbies, o Shadowtubby sempre estará nesse cenário obscuro com esse piso xadrez. Ou seja, o Ron já estava aos poucos se infectando e também o Shadowtubby estava quase consumindo sua mente também. Após isso, Ron acorda mais uma vez na Tubbilândia e agora o seu último objetivo é coletar os Custard infectados que ainda sobraram na Tubbilândia. E no meio do caminho, ele não só vai se encontrar com Tinky Winky de novo, como ele também vai se encontrar com duas outras figuras que nós já conhecemos. O primeiro é o Guardião, ou melhor, o corpo do Guardião. Além de também o Ron conseguir ver o Gypsy, que vai lhe pedir para guardar os coelhos mortos que o Ron encontrar dentro do mesmo. No final de contas, mesmo se Ron fazer de tudo, nada vai restar para ele. Ron já estava claramente sendo mais e mais consumido pelo vírus e o Shadowtubby já estava completamente dominando sua cabeça. E no final, vemos exatamente isso acontecendo, quando em uma virada, o jogo inteiro muda e agora ele mostra exatamente a visão do Tinky quando o vírus está o dominando.
onde vemos o Shadow-Tub instigando mesmo a matar usando o machado o Guardião. Ao final do jogo, vemos que o Ron conseguiu. Ele matou o Tinkwink com seu próprio machado. Mas no final, era tarde demais para ele também. Aí ferrou. Após os créditos, vemos Miles e Anne, dois Teletubbies militares da saga de Slendytubbies, conseguindo chegar até a Tubilândia e achar a câmera do Ron. Mas, quando eles adentram a casa dos Teletubbies, eles veem o que aconteceu com seu antigo colega. Aí ferrou. Aí, ó. Se ferraram. Resumindo toda essa história de uma maneira bem simples, Guardião era o encarregado de vigiar os 4 Teletubbies originais, mas infelizmente, enquanto ele fazia isso, uma coisa ou uma entidade muito cruel, que não sabemos o que seja, talvez um demônio, um espírito, o que quer que seja o Shadow-Tub nessa versão, infectaria o Custard dos Teletubbies, levando a que, após vários dias sem comer o mesmo, Shadow-Tub conseguisse dominar a mente do Tinkwink, levando a ele matar brutalmente os seus 4 amigos, levando ao Guardião se esconder nas cavernas, para logo em seguida, quando um agente militar chamado Ron chegasse até aquele local para alertar outras autoridades do que estava acontecendo, ele ser pego pelo Tinkwink, junto também ao Guardião, que seria logo em seguida morto, e o Ron acabaria se infectando pelo mesmo vírus, o que possivelmente levaria o Ron a espalhar esse mesmo vírus a outros militares que chegaram no local, como Miles e a Anne. Não sei dizer se os outros 3 Teletubbies originais, Gypsy, Lala e Po, foram infectados pelo vírus e possivelmente também podem virar monstros assim como em Slendytubbies original. Alguns teasers de Slendytubbies Zero indicavam que sim, mas pelo visto eles não são mais canônicos, então não dá para saber se isso é verdade. E além disso, lembram daquele desenho que eu mencionei anteriormente, com os 4 Teletubbies originais na caverna, mas com um no lugar da Po, com uma antena diferente? Bem, a antena, como alguns talvez tenham reconhecido, é a antena do Cloud-Tub, outro personagem da saga de Slendytubbies. E se olharmos nos extras, ele aparece sendo chamado de The Lost One, ou o Perdido. Ou seja, talvez ele tenha sido um dos 4 Teletubbies originais, que talvez tenha morrido em um acidente nas cavernas, e por isso a Po meio que ficaria no lugar dele. E talvez o Guardião tenha apagado a memória dos outros Tubbies para eles esquecerem o Clown. Porém, de novo, isso a gente não sabe. E meus amigos, como eu tô feliz em dizer que Slendytubbies Zero é um jogo maravilhoso. Pelo Slenderman, que jogo assustadoramente incrível. Se pá, o melhor jogo de Slendytubbies que eu já vi. Sim, melhor que os originais até. Slendytubbies Zero é absolutamente tudo o que eu queria que Slendytubbies fosse. Um jogo assustador que usa um desenho infantil de uma maneira mórbida e cruel. E não só isso, como usando personagens que a saga original mal usa, como o Ron, que no jogo original é literalmente um peso morto, e principalmente o Shadow-Tub. Com certeza, um verdadeiro jogo de terror de Teletubbies. Claro, ele não é perfeito, mas sinceramente, que jogo maravilhoso. E é um jogo que ainda por cima funciona não só para quem quer um jogo simples de terror para realmente assustar, em especial com a quantidade enorme de mascote imagina o pessoal me pedindo pra jogar essa porra, vou ficar com medo. Carta de amor praticamente a tanta gente como eu
que acompanha Slendytubbies desde muitos anos. Antes E de que final, agora pode dizer com todas as letras: Slendytubbies possui um jogo verdadeiramente assustador. Obrigado por terem assistido até aqui. Eu sou The Slendman e tenha uma boa noite. Tenha uma boa noite, né? Até mais. Bate história, viu? Bate história. Não conhecia, mano. E sim, eu não vi Teletubbies, mano. Me desculpem, mas eu não vi. Talvez seja um erro meu de criança não ter visto, talvez, mas eu não vi. É uma desgrama isso. É fogo. Bom, tá aí o videozinho do anime do A Volta de Teletubbies 0. Espero que tenham gostado aí. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. A gente só vai deixar o criador, né? Roscando. Músicas usadas, Teletubbies descendo. Horror piano theme, 4. 3, show de track. Tem uma série de tracks aqui que dá pra ficar usando, né? Realmente, né? Ok, né? Bom, baita. Tenho que dizer, baita. Até as ideias aqui, ó. Teletubbies 0 é o melhor jogo de estender thumb, mano. Baita jogo, viu? Realmente, pelo que ele me disse assim, pelo que ele falou, agora eu tenho medo de dizer 1, 2, 3, mano. Porque se esse é o melhor, que desgrama é os outros 3, mano. Não é nem original. Que não é nem original, né? Bom, tá aí, de comentar o que acharam. Aqui. Espero que tenham gostado do react. E se inscreva no canal do Slendman e se inscreva aqui no canal, por favor, agradeço. Para trazer mais conteúdo diferentes aqui pro canal, né? É isso. E até mais.